Todos os anos, as pessoas gastam somas enormes de dinheiro em comprimidos, pós e alimentos formulados em laboratório, com nomes que ninguém consegue pronunciar com naturalidade. Ainda assim, os números relacionados a doenças crônicas continuam subindo na direção errada. Doenças cardíacas, colapso metabólico, distúrbios intestinais que nem sequer tinham nome há 100 anos. E, o tempo todo, um texto antigo que fica nas prateleiras de quase todos os lares do planeta descreve silenciosamente e com precisão impressionante uma série de pratos tão nutricionalmente sólidos que os cientistas ainda hoje estão desvendando os motivos pelos quais funcionam tão bem. Isso não é metáfora, isso é bioquímica. Esses nunca foram pratos puramente cerimoniais. Eram sistemas completos de nutrição, construídos a partir de ingredientes que culturas antigas separadas, sem qualquer contato entre si, chegavam repetidas vezes às mesmas conclusões. Hoje vamos percorrer, em ordem decrescente, 12 dos pratos restauradores mais poderosos surgidos na era bíblica e no mundo antigo. Refeições que combinam ingredientes específicos em sequências específicas que os pesquisadores de nutrição de hoje estão confirmando até o nível molecular. Continue ouvindo até chegarmos ao número 6, porque ele guarda uma das histórias mais silenciosamente poderosas de todas da Escritura. O relato de um homem tão destroçado que implorou a Deus para acabar com sua vida. E o que o trouxe de volta não foi um milagre vindo dos céus. Foi comida, um prato específico. E o que preencher esse prato carrega mais peso do que a maioria das pessoas jamais para considerar. E fique até o primeiríssimo item, porque essa refeição não foi uma sugestão. Foi uma ordem direta estabelecida em Deuteronômio. 7 alimentos precisos, reunidos em um único prato, que nutricionistas contemporâneos hoje consideram uma das refeições mais completas contra o envelhecimento já reunidas. E as pessoas que a comiam naquela época não precisavam de dados de laboratório para saber que estava funcionando. Elas simplesmente viveram o suficiente para observar todos ao redor que comiam de forma diferente. Vamos começar. O item número 12 é um ensopado de lentilhas temperado com cominho, coentro e azeite de oliva. No capítulo 25 de Gênesis, Esaú entra cambaleando dos campos, completamente esgotado, carregando o tipo de exaustão profunda que um caçador sente depois de trabalhar em terras secas e implacáveis. Jacó tem uma panela de lentilhas vermelhas fervendo por perto. Esaú implora: "Dá-me um pouco dessa comida vermelha. Estou prestes a desfalecer." Por gerações, os leitores se concentraram na negociação da primogenitura e ignoraram o que a refeição em si realmente representava. As lentilhas nunca foram um acréscimo pobre no mundo antigo. Eram uma tábua de salvação. Escavações arqueológicas na Turquia desenterraram restos de lentilhas com 11.000 anos, colocando-as entre as primeiras plantações deliberadamente cultivadas pela humanidade. Egípcios, mesopotâmicos e israelitas chegaram todos às lentilhas por conta própria, não por conveniência, mas porque o alimento simplesmente entregava resultados. Uma única xícara cozida carrega cerca de 18 gramas de proteína vegetal, além de ferro, folato, zinco, magnésio e potássio, em níveis que ofuscam o que a maioria dos produtos proteicos industrializados oferece. Mas aqui está o detalhe, no preparo que muda todo o quadro. Esse ensopado teria sido deixado de molho na noite anterior. Isso não é ritual, é química. O molho ativa uma enzima chamada fitase, que começa a desmontar o ácido fítico, um composto que, de outra forma, bloqueia o zinco e o ferro para que o corpo não consiga utilizá-los. Pule o molho, e você estará consumindo esses minerais sem jamais absorvê-los de verdade. As pessoas no mundo antigo deixavam suas lentilhas de molho porque, geração após geração, percebiam que seus corpos respondiam diferente quando o faziam. Elas não tinham explicação para o porquê. Agora nós temos. O cominho misturado à panela acelera as enzimas digestivas e carrega propriedades documentadas de redução do açúcar no sangue, graças a um composto chamado cuminaldeído, que melhora a resposta das células à insulina. O coentro alivia cólicas intestinais e também tem efeito calmante sobre o sistema nervoso. Um fio final de azeite de oliva
libera os nutrientes lipossolúveis em todo o prato, incluindo o beta-caroteno. Uma única colher de sopa de azeite prensado a frio e não filtrado, levemente turvo, com um tom esverdeado dourado, misturado depois que a panela sai do fogo e não fervido dentro dela. Assim que a temperatura ultrapassa aproximadamente 88 graus Celsius, o óleo cantal, o composto anti-inflamatório que dá ao azeite seu impacto, começa a se degradar. O método antigo era cozinhar o ensopado em fogo baixo e lento, e finalizá-lo generosamente com azeite ao final. Essa ordem de operações importa. Esaú não foi um tolo que trocou sua herança por uma tigela de sopa. Ele entendia precisamente o que havia naquela panela. O verdadeiro mistério é porque esse prato não é parte semanal da mesa de mais pessoas hoje. O item número 11 é pão de cevada pincelado com azeite de oliva prensado. No Evangelho de João, capítulo 6, Jesus alimenta uma multidão de 5.000 pessoas usando pães feitos não de trigo, mas de cevada, o grão associado aos trabalhadores comuns, aos soldados de infantaria e aos viajantes. Por gerações, esse detalhe foi tratado como pano de fundo irrelevante. Não era. A cevada já era cultivada em toda a crescente fértil antes mesmo de o trigo entrar em cena. Foi o primeiro grão resistente o suficiente para sobreviver ao calor seco e brutal do Mediterrâneo. Os egípcios dependiam dela. Os exércitos gregos e romanos eram alimentados com ela. Comunidades de alta altitude no Tibete construíram toda uma tradição alimentar em torno dela. O tchampa, farinha de cevada torrada misturada com manteiga de iaque, sustentando pessoas em altitudes extremas por mais de 3.000 anos. Toda civilização que teve contato com a cevada chegou ao mesmo veredito. Esse grão mantém as pessoas em movimento sob esforço físico de um jeito que outros grãos simplesmente não conseguem. O motivo se resume ao beta-glucano, uma fibra solúvel que a cevada contém em quantidades maiores do que qualquer outro grão do planeta, incluindo a aveia. É significativo o suficiente para que agências reguladoras de saúde em vários países permitam uma alegação oficial de saúde cardíaca em produtos que a contêm. Dentro do trato digestivo, ela forma um gel espesso que retarda a absorção de glicose, retira o colesterol LDL de circulação, ao se ligar aos ácidos biliares, e alimenta cepas específicas de bactérias intestinais, Bifidobacterium e Lactobacillus, que geram ácidos graxos de cadeia curta associados a um menor risco de câncer de cólon. Nada disso é uma descoberta recente. É uma confirmação moderna de algo que já era sabido. Farinha de cevada integral, moída em pedra e pouco processada, assada em forma de pão achatado e finalizada com azeite de oliva, esse par nunca foi acidental. O óleo cantal, composto característico do azeite, se comporta de maneira quase idêntica ao ibuprofeno quando se trata de bloquear a enzima responsável pela inflamação. Ele deixa uma leve sensação de queimação no fundo da garganta, e essa picada é exatamente como se sabe que se está lidando com o produto genuíno, o composto se ligando aos mesmos receptores que o ibuprofeno tem como alvo, poder anti-inflamatório real, sem a irritação estomacal ou o desgaste renal que acompanham a versão farmacêutica, denso, escuro, antigo e respaldado por muito mais evidência clínica do que a maioria das pessoas imaginaria. O item número 10 é peixe grelhado temperado com ervas. No capítulo 21 de João, após a ressurreição, os discípulos passam a noite inteira pescando e não conseguem nada. Uma figura na margem os instrui a lançar a rede do outro lado do barco, e de repente ela fica tão cheia que mal conseguem puxá-la. Quando finalmente chegam à terra, uma fogueira de carvão já está acesa, com peixe sobre ela, e pão por perto. Jesus está preparando o café da manhã. É uma das cenas mais ternas de todo o relato evangélico, e ela gira inteiramente em torno de uma refeição de peixe grelhado. Os peixes nativos do Mar da Galileia, tilápia, sardinha e espécies relacionadas estão entre as fontes mais ricas de ácidos graxos ômega 3 disponíveis em todo este mundo antigo. IPA e DHA, gorduras que o corpo humano não consegue fabricar sozinho e precisa obter pela alimentação.
O DHA sozinho representa cerca de um quinto do conteúdo de gordura na camada externa do cérebro. O EPA serve como o principal precursor dos compostos anti-inflamatórios, que regulam a resposta inflamatória do corpo. A pesquisa sobre gorduras ômega 3 é uma das mais consistentemente confiáveis em toda a ciência da nutrição. O consumo regular de peixes gordurosos se correlaciona com taxas notavelmente mais baixas de doença cardíaca, depressão maior, declínio cognitivo relacionado à idade e morte por qualquer causa, em todas as populações estudadas. Mas preste atenção em como a escritura descreve o método de preparo: grelhado sobre carvão aberto, sem empanado, sem óleo vegetal industrial, nenhum processamento que oxide e destrua o conteúdo de ômega 3. O calor seco e direto mantém a estrutura dos ácidos graxos completamente intacta. Como essas gorduras são poliinsaturadas, elas são especialmente propensas à degradação oxidativa, motivo exato pelo qual fritar peixe em óleos de sementes carregados de gorduras ômega 6 trabalha diretamente contra o benefício nutricional que o peixe deveria oferecer em primeiro lugar. Os discípulos comiam peixe grelhado várias vezes por semana, simplesmente porque era o que estava disponível. O que eles não tinham como saber era que aquele café da manhã simples na margem da Galileia era uma das refeições mais protetoras do cérebro e do coração que um ser humano poderia montar. O item número 9 é iogurte de leite de cabra regado com mel cru, uma terra que mana leite e mel. Essa frase exata aparece em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Jeremias. Isso não se repete por acaso. Era a principal promessa nutricional associada à terra prometida, e a maioria das pessoas imagina algo completamente errado ao ouvir isso. Leite de vaca pasteurizado, homogeneizado e fortificado com vitaminas, saído de uma caixa moderna. Mas isso era leite de cabra, uma substância fundamentalmente diferente. O leite de cabra carrega glóbulos de gordura menores do que o leite de vaca, o que significa que a digestão começa antes mesmo de o leite deixar o estômago. Sua proteína dominante é a caseína A2, e não a caseína A1 encontrada na maioria dos laticínios comerciais de hoje, e um número crescente de pesquisas sugere que a caseína A1 pode desencadear inflamação intestinal em certas pessoas, enquanto a caseína A2 não o faz. Estudos comparando as duas mostram consistentemente que pessoas com sensibilidade a laticínios sentem menos desconforto e apresentam marcadores mais baixos de inflamação intestinal com leite de cabra, até mesmo entre pessoas que já haviam abandonado os laticínios por completo. Fermente esse leite em iogurte, uma técnica praticada em todo o Oriente Médio antigo por pelo menos 8.000 anos, e ele se transforma em algo que o mundo antigo simplesmente chamava de leite conservado, mas que a ciência moderna reconhece como um ecossistema probiótico denso. Cepas como Lactobacillus acidophilus, Helicasei e Bifidobacterium longum que colonizam o intestino, treinam o sistema imunológico que vive no revestimento intestinal e geram ácidos graxos de cadeia curta que fortalecem a barreira intestinal. Depois, misture mel cru. Não o xarope claro e de longa validade vendido em uma garrafa plástica em formato de ursinho, mas mel cru e não filtrado, às vezes turvo, às vezes parcialmente cristalizado, nunca aquecido acima de aproximadamente 48 graus Celsius, para que seus compostos ativos permaneçam intactos. O mel genuíno contém defensina 1, uma proteína antimicrobiana que as próprias abelhas produzem, mostrada em pesquisas clínicas como ativa contra infecções por estafilococos resistentes a medicamentos. Ele também gera peróxido de hidrogênio pelo local de um ferimento e carrega enzimas, invertase diastase e glicose oxidase, que só permanecem ativas quando o mel nunca foi aquecido comercialmente. Uma tigela, leite de cabra fermentado, rico em probióticos, mel cru, antimicrobiano e enzimaticamente ativo. Um regime de saúde intestinal que existia milênios antes de alguém cunhar a expressão saúde intestinal. O item número 8 é uma tigela de grãos construída em torno de romã e ervas frescas. O Templo de Salomão apresentava 200 romãs esculpidas decorando as colunas de sua entrada.
O manto do sumo sacerdote carregava romãs tecidas em fios azul, roxo e escarlate, alternadas com sinos dourados ao longo da barra. Essa fruta foi incorporada às arquitetura mais sagrada e às vestes mais sagradas do mundo antigo. Por gerações, estudiosos trataram isso puramente como simbolismo. A pesquisa moderna sobre antioxidantes conta uma história diferente. As romãs contêm um composto chamado punicalagina, encontrado em quase nada mais na natureza. Assim que chega ao intestino, as bactérias residentes o convertem em compostos chamados urolitinas, a urolitina A em particular, que trabalhos clínicos recentes mostraram ser capazes de desencadear a mitofagia, o processo pelo qual o corpo elimina mitocôndrias desgastadas e as substitui por outras saudáveis. Um estudo clínico de 2019 publicado na revista Nature Metabolism descobriu que a suplementação com urolitina A melhorou significativamente o desempenho mitocondrial e muscular em adultos mais velhos. As pessoas que comiam romãs diariamente no Israel antigo não estavam tomando um suplemento de urolitina A, estavam fazendo algo muito mais elegante. Estavam simplesmente fornecendo às suas bactérias intestinais a matéria-prima necessária para fabricá-la internamente. Monte a tigela sobre cevada integral ou trigo amer antigo, espalhe sementes frescas de romã por cima. Seu vermelho vibrante não é apenas decorativo, é a presença visível de antocianinas e ácido elágico. Adicione ervas frescas generosamente, hortelã, coentro e risopo. Depois finalize com azeite de oliva prensado a frio e um respingo de vinagre de vinho, que potencializa a absorção mineral do grão. Cada componente dessa tigela realiza um trabalho distinto. O beta-glucano no grão reduz o colesterol LDL e estabiliza o açúcar no sangue. Os polifenóis da romã, que superam o vinho tinto, o chá verde e os mirtilos em concentração de antioxidantes, protegem o revestimento das artérias e reduzem o LDL oxidado. As ervas contribuem com óleos antimicrobianos. O azeite de oliva torna todo o composto lipossolúvel na tigela utilizável pelo corpo. As pessoas que esculpiram romãs em seus espaços mais sagrados não precisavam de uma análise laboratorial para sentir que essa fruta estava fazendo algo notável. Elas simplesmente observaram seus efeitos se desenrolarem ao longo de gerações, e seus instintos estavam corretos. O item número 7 é um ensopado de cordeiro preparado com alho, cebola e ervas. O cordeiro carrega mais peso cerimonial do que qualquer outro animal na escritura. O cordeiro pascal, o carneiro que Abraão encontra preso no arbusto, e a imagem recorrente do Cordeiro de Deus que percorre os profetas e chega ao Novo Testamento. E nas mesas comuns dos israelitas, o cordeiro não era reservado apenas para festas, era parte regular da alimentação diária. E isso não era simplesmente uma questão de gosto. O cordeiro é excepcionalmente rico em B12, a vitamina responsável por manter a bainha protetora ao redor das fibras nervosas, produzir glóbulos vermelhos e apoiar os processos de metilação envolvidos no reparo do DNA. Uma deficiência de B12 começa com fadiga e confusão mental e pode evoluir para danos neurológicos duradouros. O cordeiro fornece B12 em uma forma que o corpo absorve com facilidade. Ele também oferece zinco na forma ligada ao reme, absorvido de maneira muito mais eficiente do que o zinco encontrado em fontes vegetais, além de ferro-reme, que o corpo capta cerca de 3 vezes mais eficientemente do que o ferro não-heme encontrado nas plantas. Mas é no alho e na cebola cozidos no ensopado que reside o verdadeiro poder medicinal. O alho contém um composto chamado alina, inodoro por si só, que se converte em alicina no instante em que um dente é esmagado ou cortado. A alicina é um antimicrobiano de amplo espectro, ativo contra bactérias, vírus, fungos e parasitas. Pesquisas clínicas confirmam que o consumo regular de alho reduz a frequência e a gravidade de infecções respiratórias, reduz mensuravelmente a pressão arterial em pessoas com hipertensão leve e oferece proteção documentada ao fígado. O Papiro de Ebers, um texto médico egípcio datado de aproximadamente 3.500 anos, lista o alho em 22 fórmulas medicinais distintas, não como tempero, mas como medicamento de verdade. As cebolas
Mencionadas logo ao lado do alho entre os alimentos que os israelitas desejavam durante a travessia pelo deserto, estão entre as fontes mais ricas conhecidas de quercetina, um composto com efeitos anti-inflamatórios e antialérgicos bem documentados, que bloqueia a liberação de histamina pelas células imunológicas. Também são uma das melhores fontes de frutanos do tipo inulina, fibras prebióticas que alimentam especificamente as bactérias intestinais benéficas. Os israelitas não sentiam saudade das cebolas por nostalgia. Seus corpos estavam registrando exatamente o que haviam perdido. Cordeiro cozido lentamente com alho, cebola e ervas, servido quente e compartilhado em comunidade, nunca foi apenas comida reconfortante. Era medicina em espectro completo disfarçada de jantar. O item número 6 é o que poderia ser chamado de refeição do deserto. Pão, água e descanso sob um zimbro. Este é o que vale a pena desacelerar para observar. No capítulo 19 do primeiro livro de Reis, o profeta Elias acaba de viver um dos momentos mais eletrizantes de toda essa escritura hebraica, o confronto no Monte Carmelo. E logo depois, ele desmorona. Corre para o deserto, cai sob um zimbro e implora a Deus para deixá-lo morrer. Basta, diz ele. Tira minha vida. Não sou melhor do que os que vieram antes de mim. Ele cai no sono ao relento, completamente esvaziado. Então um anjo o toca e a escritura registra a instrução. Levanta-te e come, porque o caminho é maior do que pode suportar. O que lhe deram? Um bolo assado sobre brasas quentes e uma jarra de água. 2 vezes. O anjo o acorda uma segunda vez e as instruções se repetem exatamente. Pão cozido sobre brasas, água, descanso, sono. Isso não é floreio poético. É um retrato clínico preciso de recuperação adrenal. Elias não estava simplesmente cansado. Ele apresentava o que a endocrinologia moderna reconheceria como um colapso completo do sistema de resposta ao estresse, resultado de esforço mental extremo somado a esforço físico extremo. Suas reservas de glicogênio haviam acabado. Seu cortisol havia disparado com força e depois despencado. Seu sistema imunológico havia parado. Ele estava deitado no deserto desejando morrer, porque sua química corporal não tinha mais nada a lhe oferecer. O que o trouxe de volta? Sono, água e um carboidrato denso e de digestão lenta na forma de pão assado sobre brasas. Um método de preparo que produz um alimento de baixo índice glicêmico, contendo amido resistente, alimentando as bactérias intestinais enquanto libera glicose gradualmente em vez de em picos. Não um banquete, não carne, não vinho. O alimento mais simples possível oferecido 2 vezes, junto com descanso e hidratação. A escritura então registra que após essa refeição, Elias se levantou e viajou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Uma jornada que seu corpo era fisicamente incapaz de fazer antes de comer, e que subitamente se tornou possível. A medicina esportiva de hoje entende exatamente esse padrão de recuperação. Reposição de glicogênio com carboidratos de baixo índice glicêmico, sono para redefinir os níveis de cortisol e hidratação para apoiar a reparação celular. O anjo não realizou nenhuma intervenção elaborada. Deu ao corpo esgotado de Elias precisamente o que ele precisava para voltar a funcionar. Aquele pão e água no deserto nunca foram apenas ração de sobrevivência. Foram um ato deliberado de restauração, e o padrão de comer, dormir, comer novamente e depois levantar-se espelha o que os pesquisadores hoje chamam de realimentação bifásica, após uma depressão extrema causada por estresse. Às vezes, os remédios mais eficazes são os mais simples. Às vezes, a cura não tem nada a ver com complexidade e tudo a ver com voltar ao básico, aplicado com paciência. O item número 5 é figo combinado com farinha de amêndoa. Quando o rei Ezequias estava morrendo, o profeta Isaías não se limitou a orar. Ele determinou que um emplasto feito de figos fosse aplicado diretamente sobre o ferimento. Segundo Reis, capítulo 20, descreve isso como um tumor, provavelmente um abscesso profundo. Ezequias se recuperou. Por gerações, isso foi atribuído inteiramente a um milagre, com o figo tratado como um detalhe incidental. Depois, pesquisadores identificaram a ficina,
A ficina é uma enzima encontrada no látex do figo, a substância leitosa que escorre quando o caule ou a casca de um figo é cortado. Enzimas como essa decompõem proteínas, incluindo o tecido morto, que se acumula no local de um ferimento ou infecção e bloqueia a cicatrização. A ficina também carrega atividade antimicrobiana documentada. Estudos mostraram que o látex fresco do figo suprime o crescimento de várias cepas bacterianas, incluindo aquelas responsáveis por infecções de pele. O tratamento de Isaías não era um palpite, era um cuidado sofisticado de ferimentos, mais de 2000 anos antes de qualquer pessoa entender a teoria dos germes. Comidos como alimento, os figos estão entre as frutas mais densas em minerais disponíveis. Sua fibra solúvel é principalmente pectina, que alimenta especificamente a Bifidobacterium longum, uma das bactérias benéficas mais pesquisadas no intestino humano. Frescos ou secos, os figos fornecem cálcio em níveis que rivalizam com laticínios, além de magnésio, potássio, cobre e vitaminas do complexo B. Em lugares sem acesso regular a alimentos de origem animal, o figo funcionava essencialmente como um multivitamínico portátil. Combine-os com farinha de amêndoa, amêndoas moídas e nada mais, e o resultado se torna extraordinário. As amêndoas fornecem alfa-tocoferol, a forma de vitamina E mais biodisponível para o tecido humano, protegendo as membranas celulares do dano oxidativo. Elas entregam magnésio, necessário em mais de 320 processos enzimáticos diferentes no corpo, e fibra prebiótica que alimenta bactérias intestinais benéficas. Estudos clínicos mostram que o consumo regular de amêndoas reduz o colesterol LDL, atenua picos de açúcar no sangue após as refeições e melhora a diversidade do microbioma intestinal em cerca de 6 semanas. O candelabro do tabernáculo foi projetado com flores de amêndoa esculpidas em cada braço, e o cajado de Arão brotou amêndoas como sinal de seleção divina. A amêndoa mantinha status sagrado no Israel antigo, não simplesmente por sua beleza, embora as flores sejam impressionantes, mas porque, para as pessoas que a comiam regularmente, o sagrado e o nutritivo nunca foram ideias separadas. Apenas duas descrições da mesma realidade. Uma colher de sopa de farinha de amêndoa misturada em uma tigela com 3 ou 4 figos frescos fatiados, finalizada com um fio de mel cru e comida devagar em temperatura ambiente pela manhã. Isso era café da manhã como era entendido havia 3000 anos. Simples, denso e medicinal. O item número 4 é uma salada de grão de bico e azeitona temperada com vinagre de vinho. O grão de bico nunca tem um momento dramático na escritura, nenhum milagre, nenhuma visão associada a ele. Era simplesmente uma presença constante, moído em farinha, cozido em ensopados, assado inteiro, armazenado em potes de barro por todo o Antigo Oriente Próximo por pelo menos 10.000 anos. Essa permanência por si só já é a prova. Alimentos não sobrevivem sem séculos de uso contínuo, a menos que realmente funcionem. O grão de bico é notavelmente rico em proteína vegetal, cerca de 15 gramas por xícara cozida, com baixo índice glicêmico e um teor de amido resistente que foi extensamente estudado entre as leguminosas. Quando o amido resistente chega ao cólon sem ser digerido, as bactérias intestinais o fermentam em butirato, propionato e acetato, ácidos graxos de cadeia curta que fortalecem a barreira intestinal, reduzem marcadores de inflamação em todo o corpo e, em múltiplos estudos, parecem apoiar a função saudável da insulina. Mas aqui está o detalhe no preparo que eleva esse prato ainda mais: o vinagre de vinho. O ácido acético, ingrediente ativo do vinagre, mostrou em vários ensaios clínicos reduzir o aumento pós-refeição do açúcar no sangue em 10 a 30%, quando combinado com uma refeição rica em carboidratos. O mecanismo exato ainda é debatido, mas a teoria dominante é que o ácido acético interfere na alfa-amilase, a enzima responsável por converter amido em glicose no intestino delgado, o que retarda a velocidade com que a glicose entra na corrente sanguínea. O mundo antigo temperava seu grão de bico com vinagre simplesmente porque tinha o sabor certo. E tinha o sabor certo, porque a biologia por trás disso conferia. Adicione ervas frescas generosamente e sopo, hortelã, coentro.
Depois finalize com azeite de oliva prensado a frio e não filtrado despejado por cima. E sirva em temperatura ambiente, exatamente como apareceria nas mesas por todo o Israel antigo. O hisopo aparece ao longo da escritura como símbolo de purificação, e a química moderna identificou seu ingrediente ativo como timol, um forte composto antimicrobiano que serve de base para vários antissépticos comerciais hoje. Quando as pessoas mergulhavam o hisopo no sangue, nos umbrais das portas durante a Páscoa, elas não estavam apenas realizando um ato ritual, estavam aplicando um antimicrobiano de amplo espectro na entrada de suas casas, além de comê-lo regularmente em suas mesas. Os alimentos que permaneceram constantes ao longo da história humana raramente são os mais chamativos. São aqueles que fizeram as pessoas se sentirem bem o suficiente para continuar comendo-os por 10.000 anos seguidos. O item número 3 é cordeiro assado, combinado com tâmaras e alecrim. Se o ensopado de cordeiro do dia a dia servia como medicina para a vida comum, este prato era reservado para a restauração. Cordeiro assado lentamente, recheado ou cercado de tâmaras, perfumado com alecrim, tomilho e isopo, servido em celebrações, ao fim de peregrinações e na mesa da Páscoa. As tâmaras aqui estão longe de ser um enfeite. São essenciais para o motivo pelo qual essa combinação funciona como uma junção curativa. O cordeiro entrega um perfil proteico completo, com todos os aminoácidos essenciais, além de B12 para a saúde nervosa, B6 para a construção de serotonina, riboflavina para a produção de energia celular, e niacina, que apoia a produção de NAD+, uma coenzima atualmente no centro de algumas das pesquisas mais sérias sobre longevidade acontecendo hoje, já que os níveis de NAD+ são conhecidos por declinar com a idade, e alimentos ricos em niacina estão sendo ativamente estudados por seu papel em sustentá-los. O que as tâmaras trazem à mesa é algo que o cordeiro não consegue fornecer sozinho. Seus açúcares naturais, frutose e glicose, entram rapidamente na corrente sanguínea, entregando energia rápida a alguém em recuperação de doença ou exaustão. Mas, diferente do açúcar refinado, essa doçura vem acompanhada de fibra que retarda a absorção, além de uma boa dose de potássio. Vários ensaios clínicos descobriram que comer tâmaras junto com carne rica em ferro, na verdade aumenta o quanto o corpo absorve o ferro M dessa carne. Os ácidos das frutas presentes nas tâmaras parecem melhorar as condições para a absorção de ferro no intestino delgado superior. Essa não é uma combinação coincidente. É um conhecimento acumulado ao longo de gerações sobre como os alimentos funcionam juntos, alcançado 3.000 anos antes de alguém usar o termo sinergia alimentar. O alecrim também importa por razões além do sabor. Ele contém ácido rosmarínico e ácido carnósico, ambos com forte atividade antioxidante comprovada contra o dano oxidativo que as gorduras sofrem em altas temperaturas de cozimento. Esfregar alecrim no cordeiro antes de assar não é puramente uma escolha de sabor. É proteção química para a gordura durante o cozimento, reduzindo os compostos oxidados que o preparo de carne em alta temperatura produziria de outra forma. Essas ervas nunca foram tempero incidental. Eram uma resposta deliberada à química que acontecia no fogo. O mundo antigo não tinha como entender isso, exceto prestando muita atenção ao que acontecia com as pessoas depois de comer. O item número 2 é o que poderia ser chamado de tigela festim dos 7 alimentos, a refeição que não foi simplesmente observada, mas diretamente ordenada. No capítulo 8, versículo 8 de Deuteronômio, Deus descreve a terra prometida a Moisés, estabelecendo com notável exatidão o que a terra forneceria. 7 alimentos específicos: trigo, cevada, uvas, figos, romãs, azeitonas e tâmaras. Por 3.000 anos, essa passagem foi lida puramente como um retrato de fartura agrícola, prova da fertilidade da terra e da provisão divina. E é isso também. Mas a ciência nutricional moderna percebeu algo mais. Algo preciso demais para ser facilmente descartado como coincidência. Juntos, esses 7 alimentos formam uma das combinações nutricionalmente mais completas que se pode montar, a partir de ingredientes integrais e não processados.
Não simplesmente 7 alimentos excelentes comidos lado a lado, mas 7 alimentos que, combinados, fornecem exatamente o que cada um sozinho não teria. Trigo e cevada juntos entregam proteínas complementares, fibra de beta-glucano, vitaminas do complexo B e carboidratos de digestão lenta que sustentam tanto resistência física quanto foco mental ao longo de horas, com a fibra da cevada retardando a digestão do trigo e moderando seu efeito sobre o açúcar no sangue. As uvas trazem resveratrol, quercetina e antocianinas, polifenóis que ativam as sirtuínas, um grupo de proteínas ligadas à reparação celular e à extensão da vida saudável que impulsionou 2 décadas de pesquisa intensiva sobre longevidade, com as concentrações mais altas encontradas nas cascas e sementes, junto com fibra, potássio, vitamina C e vitamina K. Os figos contribuem com pectina, ficina, magnésio, potássio, cálcio e vitaminas do complexo B, preenchendo as lacunas minerais que os outros alimentos deixam. As romãs fornecem punicalagina e as urolitinas em que o intestino a converte, junto com alguns dos níveis mais altos de polifenóis de qualquer fruta já estudada, fornecendo a matéria-prima para a produção de urolitina e o ácido elágico associado ao reparo saudável do DNA, que nada mais nesta tigela oferece. Azeitonas inteiras, comidas em vez de apenas prensadas em azeite, entregam óleo cantal e hidroxitirosol, além de vitamina E e gorduras monoinsaturadas, que atuam como o sistema de entrega que torna cada outro composto lipossolúvel na tigela utilizável. Sem essa gordura, os carotenoides dos figos e os polifenóis lipossolúveis das uvas passariam em sua maioria pelo corpo sem serem absorvidos. As tâmaras completam o quadro com açúcares naturais de ação rápida, amortecidos por fibra para evitar picos de açúcar no sangue, além de potássio e taninos que apoiam a pressão arterial e adicionam atividade antimicrobiana. Estudados em conjunto em vez de individualmente, esses 7 alimentos fornecem cada um exatamente o que os outros estão faltando. O perfil de aminoácidos das frutas e grãos preenche as lacunas proteicas nos grãos. Os nutrientes lipossolúveis das azeitonas viajam junto com as vitaminas hidrossolúveis das frutas frescas. E os compostos anti-inflamatórios espalhados por cada ingrediente, óleo cantal aqui, quercetina ali, trabalham em conjunto, cada um atingindo um ponto diferente do processo inflamatório do corpo. Para montá-la, comece com uma base morna de cevada integral. Adicione cachos frescos de uva de um lado, espalhe figos fatiados e sementes de romã por toda parte. Seu vermelho vibrante é o marcador visível dos antioxidantes presentes. Acrescente um punhado de azeitonas inteiras com caroço e algumas tâmaras medjool. Depois, finalize com uma generosa porção de azeite de oliva extra virgem prensado a frio, quase verde em cor, carregando aquele leve amargor no fundo da garganta que sinaliza conteúdo real de óleo cantal. Coma sem pressa, à tarde, quando a digestão funciona no seu auge, e compartilhe com alguém. O item número 1 é uma sopa de alho, ervas e lentilhas que funciona como um fortalecedor imunológico. Este é o prato onde toda a tradição que já prestou atenção séria a comida como medicina parece convergir. O Papiro de Ebers, um documento médico egípcio com cerca de 3.500 anos, e o texto médico abrangente mais antigo já recuperado, lista o alho em 22 preparações distintas para uma ampla gama de condições, doenças cardíacas incluídas. Os trabalhadores que construíram as pirâmides recebiam rações diárias de alho, e quando arqueólogos escavaram túmulos de trabalhadores em Gizé, encontraram alho enterrado ao lado dos restos humanos. Isso nunca foi simplesmente tempero. Era medicina entregue por meio da comida. Hipócrates, escrevendo na Grécia no século V antes da Era Comum, prescrevia alho para doenças pulmonares, infecções e limpeza de ferimentos. O Cânone da Medicina de Ibn Sina, composto no início do século XI da Era Comum, documentou a eficácia do alho contra parasitas intestinais. O Benkao Gangmu, a grande referência médica chinesa compilada por Li Shizhen no século XVI, lista o alho entre os alimentos medicinais mais vitais para combater doenças epidêmicas. 4 tradições médicas inteiramente separadas.
divididas tanto pela geografia quanto pelos séculos, todas chegando independentemente ao mesmo veredito sobre a mesma planta. Essa convergência é, por si só, uma evidência poderosa, possivelmente o sinal mais confiável disponível sobre o que realmente funcionava, muito antes de existirem ferramentas para explicar o porquê. O que todas essas tradições estavam testemunhando era a alicina, um composto de enxofre formado no instante em que o alho é esmagado ou cortado, quando a enzima alinase entra em contato com o composto alina. A alicina é um antimicrobiano de amplo espectro com atividade documentada contra bactérias, vírus, fungos e parasitas intestinais. Ela também é instável, atingindo concentração máxima cerca de 10 minutos após ser esmagada, antes de começar a se decompor, processo que o calor acelera significativamente. O mundo antigo descobriu por experiência direta que o alho cru ou levemente cozido carregava mais potência do que o alho cozido por muito tempo em fogo forte. Eles não tinham química para explicar isso. Simplesmente tinham resultados. Para montar a sopa, deixe as lentilhas vermelhas de molho durante a noite, depois escorra e enxague. Acrescente-as a uma panela com água, uma cebola grande picada e uma cabeça inteira de alho, de 8 a 10 dentes esmagados com o lado achatado de uma faca, depois picados grosseiramente e deixados descansar por 10 minutos antes de irem para a malha panela. Essa pausa de 10 minutos não é tradição por tradição. É exatamente o tempo necessário para que a reação da alinase se complete, produzindo o máximo de alicina antes que qualquer calor seja introduzido. Cozinhe em fogo brando, nunca em fervura forte, com uma colher de chá de sementes de cominho inteiras douradas, primeiro em azeite de oliva. O composto ativo do cominho, o cuminaldeído, estimula a liberação de enzimas pancreáticas e mostrou efeitos de redução do açúcar no sangue, em múltiplos estudos através de melhor sensibilidade à insulina. Misture uma colher de chá de coentro moído e uma pitada generosa de açafrão da terra, cuja curcumina trabalha em conjunto com os compostos de enxofre do alho no nível do revestimento intestinal. Assim que as lentilhas estiverem completamente desmanchadas e a sopa tiver engrossado, retire do fogo e misture uma segunda leva de alho cru esmagado, 2 ou 3 dentes, prensados e deixados descansar por 10 minutos, adicionada bem no final. Essa segunda adição preserva a salicina, que o cozimento de outra forma destruiria. Todo o conhecimento de uma civilização condensado em uma pequena técnica. Esprema o suco de meio limão. A vitamina C melhora mensuravelmente o quanto o corpo absorve o ferro não M nas lentilhas, convertendo-o em uma forma que o revestimento intestinal consegue de fato captar. Finalize com 2 colheres de sopa de azeite de oliva prensado a frio, despejado diretamente na tigela, dando a cada composto lipossolúvel do prato um veículo para viajar. Coma acompanhado de um pedaço de pão achatado integral, de modo que o beta-glucano do pão, a fibra prebiótica das lentilhas, a alicina do alho, o cuminaldeído, a curcumina, a quercetina da cebola e o óleo cantal do azeite de oliva estejam todos trabalhando simultaneamente, cada um atingindo um ponto diferente ao longo das vias inflamatórias e imunológicas do corpo. Versões dessa sopa, reconhecíveis em diversas culturas, foram feitas continuamente por 5.000 anos. Ela não precisa de rebatismo nem de ciclo de tendências. Ela simplesmente precisa de um lugar no seu fogão, de forma regular, e seu corpo mostrará o retorno desse investimento. 20 itens eram possíveis aqui. Escolhemos entregar 12, não porque os outros 8 sejam menos legítimos. Cada refeição que poderia ter feito parte desta lista é real, mas porque profundidade importa mais do que simples quantidade, e as que foram cobertas aqui por completo são as que mais provavelmente vão realmente mudar a forma como você cozinha. Aqui está a ideia central para levar de tudo isso. Não é uma lista de superalimentos, é um princípio. As pessoas que construíram essas refeições não eram pouco sofisticadas, eram extraordinariamente observadoras. Elas não tinham instrumentos de laboratório nem ensaios controlados. O que tinham, em vez disso, era algo possivelmente mais valioso: gerações de feedback ininterrupto vindo de seus próprios corpos
de suas comunidades e de todos que vieram antes, sobre o que realmente curava, sustentava e permitia que as pessoas vivessem, trabalhassem e envelhecessem bem. Elas moldaram toda a sua cultura alimentar em torno dessas observações, geração após geração, até que os padrões se tornaram firmemente estabelecidos, e a ciência nutricional moderna continua voltando para confirmar as mesmas conclusões. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas perde. O detalhe que separa quem apenas come esses alimentos de quem realmente se beneficia deles. O alho que ficou 6 meses em um pote de óleo processado não tem mais alicina. É comida, não medicina. O mel aquecido a aproximadamente 71 graus Celsius para prolongar sua validade perde completamente seus compostos defensivos, sem enzimas ativas, sem liberação de peróxido de hidrogênio. É doce, mas não é o que a escritura estava descrevendo. O azeite de oliva sentado em uma garrafa plástica transparente na prateleira de uma loja, exposto à luz e ao ar, insípido ou quase sem sabor, contém quase nada do óleo cantal que se comporta como um anti-inflamatório natural. O que existe na escritura, no papiro de Ebers, no Benkal Gangimu e no cânone de Avicena é o item genuíno, integral, não processado, preparado com atenção real ao que o torna eficaz. A verdadeira pergunta não é qual dessas refeições experimentar, é se o que está no seu prato é de fato o item real, porque a diferença entre mel cru, não filtrado e não pasteurizado e a versão produzida em massa não é uma distinção pequena ou filosófica. É a diferença entre um alimento com efeitos biológicos ativos e mensuráveis e um sem nenhum. Toda civilização que acertou isso entendeu algo simples. Qualidade nunca foi opcional. Era o ponto central de tudo. Pense em qual desses pratos você pode experimentar primeiro. Esse tipo de conhecimento vale a pena ser passado adiante para alguém em sua vida que se importa com o que come, da mesma forma que sempre foi compartilhado, de uma mesa para a vez próxima.